O livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo de número 4 a seguir. Vamos falar de uma aliança, a aliança original, primeiro pacto que Deus fez com o homem. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 4. Diz a palavra de Deus: estas são as origens dos céus, da terra, foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou aos seus narizes e fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável, e vista boa para comida, e árvore da vida. E no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim dali, e se dividia-se e tornava-se em 4 braços. O nome do primeiro era Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro desta terra é bom, e ali há a bedélio, a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Sion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que havia para a banda do Oriente, a Síria. E o quarto rio, Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei ele uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo depois o Senhor Deus formado a terra, e todo animal do campo, e toda a ave do céu, trouxe Adão para este ver-lhe, e chamaria, e tudo que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Veja bem, amados e queridos irmãos, glória a Deus. Nós estamos falando de aliança com Deus. E quando Deus formou o jardim do Éden, Deus formou tudo isso, a origem de tudo. A Bíblia diz que a terra era vazia e ela era sem forma. No entanto, não havia chuva, o que regava a terra era um vapor que subia. Mas a partir do momento que Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem e deu a ele a alma vivente. A Bíblia diz que Deus então faz aliança com esse homem no jardim. Deus põe o homem lá dentro do jardim e cria uma aliança.
ciência do bem e do mal, dessa não comereis, porque quando comer desta árvore, certamente morrereis, diz a palavra de Deus. O que é que nos leva, irmãos, a nos separar de Deus? O que é que nos leva, irmãos, a quebrar a nossa aliança com Deus? O que nos leva, irmãos, a quebrar o nosso pacto com Deus, a não ser, irmãos, a nossa própria desobediência à palavra de Deus? Deus havia dado uma ordem a Adão e disse: Adão, há árvores que você pode comer e você pode lavrar e que você pode cuidá-las e que você poderá viver nestas árvores, mas há uma árvore da ciência do bem e do mal, dessa não tocareis nela e desta nem comereis dela, porque no dia que tocar nela, certamente morrereis. Deus disse: certamente quebrarás a aliança comigo e quebrarás o pacto comigo. A Bíblia nos afirma, irmãos, que enquanto nós nos mantemos fiel diante de Deus, enquanto nós mantemos o nosso compromisso com Deus, o nosso pacto, a nossa aliança com Deus, Deus também vai se manter no seu compromisso conosco. A Bíblia nos diz que quando Adão quebrou o compromisso com Deus, Deus quebrou o compromisso com eles também. Deus o tirou do jardim, Deus colocou um anjo para colocá-los fora do jardim, porque a partir daquele momento Adão tinha quebrado a aliança, o pacto maior com Deus. O que nos faz, irmãos, deixarmos de sermos abençoados, o que nos faz, irmãos, deixar que a nossa casa seja de ser abençoada, a nossa família de ser abençoada, o nosso casamento de ser abençoado, é a nossa quebra de compromisso com Deus. Muitas vezes a situação da nossa casa, ela se inverte, as coisas se tornam difíceis, a luta vem, as provas vêm, as barreiras vêm, a situação se dificulta, as coisas não passam a dar certo, porque alguma coisa se quebrou, alguma coisa se partiu, algum elo se quebrou e nada está dando certo. Aí é hora de parar para ver aonde está dando errado. Quando Adão quebrou o pacto com Deus, ele envergonhou-se de Deus, ele ficou envergonhado de Deus. Qual foi a atitude de Adão quando ele quebrou o pacto? Esconder de Deus. Ele entrou entre as folhagens, se escondia, e ele sabia que todo dia às 6 horas da tarde Deus aparecia no jardim, Deus vinha ao jardim. Toda virada de tarde do dia, Deus vinha ao jardim. As pessoas dizem que a virada é meia-noite, né? Mas para Deus a virada é na parte da tarde. Quando o relógio bate 6 horas da tarde, virada do dia, né? Porque aí é noite, né? Aí é noite, então o dia vira às 6 da tarde. E a Bíblia nos diz que Deus aparecia todos os dias às 6 horas da tarde na virada. Ele aparecia e vinha falar com Adão. E naquele Adão, sabendo que Deus vinha na virada da tarde, Adão começou a se esconder de Deus. E Deus começou a procurar Adão e dizer: Adão, aonde tu estás, Adão? Então Deus olhou entre as folhagens e encontrou um homem escondido, encontrou um homem às escuras, avergonhado. E Deus perguntava para Adão: o que foi que fizeste, Adão? Adão disse: Senhor, eu não fiz nada, mas a mulher que tu me deste, ela fez que eu comesse do fruto daquela árvore. E a Bíblia diz que então Deus agora olha para Eva e diz: Eva, o que tu fizeste? E ela disse: Senhor, a serpente que estava naquela árvore, ela me enganou e fez que eu comesse do fruto. Eu quero